A Marginal de Amadeu intitula uma exposição que corresponde a um projeto de investigação que vai dar a conhecer pela primeira vez uma série de materiais inéditos que correspondem a uma fase da vida de Amadeu na sua mais tenra idade. É uma exposição centrada a partir de uma análise das margens dos seus manuais escolares, para dar-nos a ver, no fundo, a inquietude criativa de Amadeu de Sousa Cardoso, desde o ensino primário, os seus desenhos e apontamentos gráficos, a sua inventividade e entusiasmo com a caligrafia, os primeiros retratos e autorretratos e um mundo visual lacónico, hesitante, muitas vezes interrompido, mas que revela um outro lado da identidade artística de Amadeu de Sousa Cardoso, que não é e que não nos é revelada pelas grandes realizações pictóricas, pelos seus grandes acontecimentos mais iconográficos. Todos estes materiais foram organizados nesta exposição em 4 núcleos, que correspondem a temas distintos que encontramos. O primeiro núcleo é um núcleo onde nós podemos encontrar pequenos esquiços e desenhos cheios de inventividade e já com indícios de humor e de ironia, sobretudo com o colega de carteira chamado Alberto Lima. Há uma outra subsecção que lhe chamei Metamorfoses do Nariz, e são uma série de desenhos onde se mostra, onde se revela um certo apreço de Amadeu de Sousa Cardoso pelas deformações físicas, pelas alterações fisionómicas, o que antecipa um espírito, em primeiro lugar, observador, minucioso, e associado a uma certa ideia de crítica e sátira. No segundo núcleo teremos um conjunto de livros e facsímiles desses livros que nos mostram a relação de Amadeu de Sousa Cardoso com a palavra e, sobretudo, a dimensão gráfica e visual da palavra. Vamos encontrar nesse núcleo algumas experiências gráfico-espaciais, por exemplo, num postal a Teixeira de Pascoais. Vamos encontrar alguns pequenos poemas que ele escreve e que, associadas a algumas ilustrações. Vamos encontrar também uma certa obsessão pela própria caligrafia e, sobretudo, na sua assinatura. Portanto, são várias formas de assinar, várias tentativas de construção de monogramas, por exemplo, em que Amadeu explora essa dimensão entre a palavra que se dá a ler ou a palavra que se dá a ver. Ainda neste núcleo encontramos uma projeção vídeo de um manuscrito ilustrado da Lenda de São Julião Hospitaleiro, que é originalmente publicado por Gustave Flaubert. Amadeu de Sousa Cardoso, durante um período de férias na Bretanha, encontrou o sossego para, munido de um espírito iluminista, pintar a pincel e reescrever a pincel esse manuscrito, onde explorou nas margens do manuscrito uma série de signos gráficos, ilustrações, a fazer lembrar, muitas vezes, manuscritos de inspiração medieval, mas é um trabalho absolutamente sui generis e que nos faz uma relação entre a ilustração, o design gráfico, mas também a escrita visual e a pintura, evidentemente. No terceiro núcleo temos a Animalia de Amadeu de Sousa Cardoso. Vamos encontrar uma série de animais, uma espécie de bestiário de animais reais, como cavalos, aves, entre outros animais, mas também mitológicos, uma certa inventividade de simbólico ligado aos animais. Simultaneamente, apresentamos um conjunto de paisagens naturais e arquitetónicas, pequenos ensaios de espaço que Amadeu de Sousa Cardoso fez também nas margens dos manuais escolares. O quarto e último núcleo é dedicado aos retratos e autorretratos,
E encontramos talvez um dos grandes ex-libris desta exposição, que é o primeiro autorretrato conhecido de Amadeu de Sousa Cardoso e que mostra uma certa irreverência neste autorretrato, porque ele desenha-se a si próprio ao lado de um retrato que ele faz de Dom Pedro V, rei de Portugal. Encontramos também um núcleo dedicado ao antijesuitismo, que foi um período em que Amadeu esteve em Coimbra, onde alguns movimentos anticlericais surgiram e que Amadeu, no espírito da sua juventude e que, apesar de monárquico e católico, deixou-se influenciar por esse movimento, e há uma série de caricaturas anti-jesuítas muito curiosas e que mostra também um certo espírito reacionário, de sátira perante instituições de poder. Ainda neste núcleo encontramos algumas caricaturas, não só de Lúcia Emerico Nunes, um famoso caricaturista moderno português, e a exposição encerra com duas figuras. A figura do tio Chico, que é uma figura familiar, mas que teve uma importância crucial no percurso artístico de Amadeu de Sousa Cardoso, e, simultaneamente, a pintura de O Rata, que é um dissidente, uma espécie de um louco, um mendigo de Amarante, em que Amadeu de Sousa Cardoso decidiu retratar e que revela nesta exposição sobre as margens de Amadeu a sensibilidade de Amadeu também para a marginalidade, para a dissidência, para a errância, para o desconcerto com a ordem e com a regra. E deixei o início da exposição para o último. Começa com uma metáfora que coloca uma pintura de Amadeu de Sousa Cardoso chamada Canção Popular ao lado de um postal que Amadeu enviou para Brancusi. Eu chamo a atenção para esse diálogo porque, se por um lado a Canção Popular é uma pintura que ainda mantém a moldura original, e que Amadeu de Sousa Cardoso decide, saltando a margem do plano pictórico, decide intervencionar a própria moldura, absorvendo e tornando a pintura uma espécie de um quadro-objeto. Na imagem de postal a Brancusi, aquilo que nós vemos é uma espécie de uma onda transbordar um paredão de Biarritz, e, simultaneamente, é uma metáfora dessa energia que tanto Brancusi como Amadeu tiveram para ultrapassar os limites. Eu recordo, por exemplo, que Constantino Brancusi é um escultor que também ele absorveu o próprio pedestal, um pouco à imagem de Amadeu que absorve a moldura. O Constantino Brancusi também absorveu o pedestal, tornando o pedestal também uma forma escultórica. Portanto, há aqui um diálogo e uma revisitação dessa cumplicidade entre Amadeu e Brancusi. Concluiria, no fundo, deixando esta questão, que esta é uma exposição que tenta pensar e trazer para a atualidade um artista absolutamente crucial na modernidade da arte em Portugal e que as suas margens continuam ainda a deixar-nos um lastro insondável que mostra a atualidade de Amadeu para as práticas artísticas contemporâneas.